Ou sim, o amor de Deus abre caminhos diante de nós, não é? Caminhos belos, vastos. Então, deixem-me usar agora uns minutos. Eu vou mesmo procurar usar uns minutos. Partilhar convosco, talvez mais 2 ou 3 pensamentos que eu tenho no coração, do que propriamente assim uma pregação muito estruturada, até para não passar muito tempo, até porque no tempo em que vivemos, devemos tentar restringir um pouco o tempo que estamos aqui todos juntos. Então, irmãos, 2 ou 3 pensamentos para mim muito importantes a partilhar convosco. Nós temos um privilégio incrível de compreendermos que Deus tem um chamado universal. Esse chamado universal significa que todos os filhos de Deus que o reconheçam a Ele como Senhor fazem parte desse chamado. O chamado universal de Deus dá propósito e sentido à nossa vida. Se pudermos resumir numa ideia, num nome, esse chamado universal é a sermos discípulos de Cristo. Não é nada de novo, nem de surpreendente, mas é muito profundo, irmãos, é muito profundo. Por isso é que Jesus, quando veio à Terra, Ele pensou e Ele implementou, podemos dizer, um movimento que foi assente nessa lógica de ser discípulos. Foi a maneira como Deus pensou a Igreja. Ser discípulos. Todos são chamados a esse movimento. Vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, para usar um dos exemplos, dos tantos exemplos. Aliás, no início dos Evangelhos, nós temos sempre o chamado aos primeiros discípulos, que são sempre textos com muita riqueza mesmo. E reparem, em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 14, vem esse chamado, essa vocação aos primeiros discípulos. Então vamos ler juntos. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14. E claro que eu aproveito para enviar agora uma saudação aos nossos irmãos, talvez até alguns aqui da igreja que estão em casa, com as limitações que nós temos aqui agora de espaço. Há sempre um grupo de irmãos que seguem em casa, sejam aqui da igreja ou de outras, e eu saúdo a todos. Aliás, eu quase todos os sábados vejo um pouquinho do culto aqui de Angra, ficam já a saber. Quase todos. Não em direto, mas depois vou ver, para ver o que se passa, ouvir um bocadinho das pregações. Que há dias vi o Ivan a pregar, que me deu uma satisfação enorme, uma belíssima pregação. E tenho visto todos os irmãos aqui a pregar um pouquinho. Então, Marcos 1, a partir do versículo 14, diz assim: depois que João o Batista, não é, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Esta expressão é uma expressão-chave para compreender a experiência cristã. Pregar o Evangelho do Reino de Deus. E dizendo, portanto, a primeira pregação de Cristo, resumida numa pequena frase, porque ele não disse só isto de certeza. Lembra-se que os Evangelhos, é claro que não podem descrever os discursos e tudo o que Jesus fez e disse. Por isso, Marcos decidiu registar essa pregação, esse ensino de Jesus nesta frase: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, reparem, vamos parar agora aqui. Esta primeira ideia é de que Jesus fez do reino de Deus, a ideia, a consciência da chegada do reino de Deus, o centro do seu ensino. Aliás, por isso é que o tema sobre o qual Jesus mais falou, mais ensinou, mais ilustrou, foi o tema do reino de Deus. Por isso ele disse muitas vezes: é chegado o reino de Deus, o reino de Deus está entre vós, o tempo está cumprido, chegou o reino de Deus. Porque o reino de Deus é a ideia de uma experiência que se vive com Deus. O reino de Deus é um conjunto de valores que as pessoas aderem. Por isso é que Jesus disse
Quando Ele chegou à terra, o reino de Deus é chegado a vós. Porquê? Porque Jesus encarnou perfeitamente os valores do reino de Deus. Viver como Jesus é viver como vive uma pessoa do reino de Deus. O reino de Deus é uma ordem mundial. Porque é a maneira como pessoas de todo o mundo são chamadas a viver. Isso implica o relacionamento com Deus, o relacionamento com os outros, a maneira como agimos, como falamos, como servimos. É uma forma de viver. É o reino de Deus. Deus está, ainda hoje, a chamar pessoas para o seu reino. E como é que Deus faz isso? Por isso é que todos os textos do chamado dos apóstolos, eles encerram estas duas grandes verdades. A presença do reino de Deus, que está personificada em Jesus, e depois são necessários discípulos para fazer o reino de Deus avançar, alargar-se, que é o que vai acontecer aqui. Portanto, Jesus disse isto, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O que é que vai acontecer a seguir? Vamos ler então agora, vamos voltar ao texto, Marcos 1,16, e diz então, andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e então Jesus disse-lhes, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Deixando logo as suas redes, eles o seguiram. Agora o que é que vai acontecer? Jesus já tem com ele Simão e André, chamou-os a ser discípulos, ou seja, a juntarem-se ao reino de Deus, à estrutura, aos valores do reino de Deus. Para eles compreenderem o reino de Deus, o que é que tinham que fazer? Andar com Jesus. Porque Jesus foi a única pessoa na Terra que realmente viveu em plenitude o que é o reino de Deus. Por isso eles precisaram de andar com ele para ver. Quando os dois primeiros, por isso Simão e André são os dois primeiros discípulos, quando eles se juntam, então o que é que o texto diz? Versículo 19. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele ou seguiram. Então, primeiro, Jesus, o reino de Deus. Simão e André juntam-se a esse movimento. Avançam um pouco e juntam-se mais dois. E o reino de Deus foi-se espalhando desta forma. Na verdade, o reino de Deus não mais parou de se expandir. Tanto assim é que o reino de Deus chegou a uma ilha aqui no meio do Atlântico, a que foi dado o nome de Terceira de Jesus Cristo. E nesta ilha, o reino de Deus também cá chegou, não? Chegou. E o reino de Deus chegou aqui através do exato mesmo processo que nós estamos a ler aqui. O reino de Deus radica ou está enraizado na pessoa de Jesus e foi-se transformando num movimento global, crescente, através de discípulos. Reparem que os primeiros discípulos que são chamados, eles tiveram que entrar num movimento, uma dinâmica tal que eles abandonaram a vida que tinham. Certo? No caso, eles eram pescadores e tiveram que abandonar, em certo sentido, a sua prática, aquilo que era o seu propósito de vida. Alguns de nós poderíamos pensar assim, foi muito difícil, eles perderam muito, ficaram talvez sem a certeza do que é que o seu futuro lhes traria. O que é interessante ao analisarmos a experiência dos discípulos é que nós percebemos como o que Jesus fez ao ter chamado estes homens como discípulos é que lhes alargou, não contristou, não os decepou em nada, alargou-lhes os horizontes e o propósito de vida. Porque é isso que ser discípulo de Cristo é.
Não é uma forma de nos fechar o caminho. É uma forma de nos abrir um novo caminho. Hoje, séculos e séculos, milénios depois, aqui estamos nós, em 2021, ainda a falar destes homens. Quantos outros pescadores não terão existido neste tempo? Centenas, milhares. De quantos nós temos registro ou conhecimento? Nenhum, a não ser aqueles que se deixaram inspirar pelo chamado para serem discípulos de Cristo. Irmãos, nós estamos exatamente e constantemente na nossa vida neste exercício de aceitarmos o desafio de sermos discípulos de Cristo. De caminharmos com Ele. E deixarmos que Ele abra um novo horizonte para a nossa vida. Deus quer incluir a todos. Leiam comigo 1 Coríntios no capítulo 12. Um texto muito conhecido também, com certeza, da maioria, se não todos de nós. Porque eu quero só agora chamar-vos a atenção para um detalhe sobre a natureza deste ser discípulo. Como é que Deus nos quer usar. Ora, 1 Coríntios 12 é um texto, em grande parte, sobre a diversidade dos dons. Vamos ler aqui o seguinte. Vamos ler a partir do versículo 4. E vocês vejam como neste texto vão haver fatores que dividem e fatores que unem. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O que eu acho muito interessante na estrutura deste texto, e não é o único, por exemplo, Efésios 4, eu não vou ler agora, uma questão de controlar melhor o tempo, mas Efésios 4 também tem a mesma estrutura. Quer dizer, o propósito de Deus para os seus discípulos é que eles estejam unidos através de fatores que unem e estejam diversificados através de fatores que diversificam, que separam. Por isso é que o texto diz que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus que opera. Isto é um fator que une. E o mesmo texto diz, mas atenção, que ninguém se engane, porque há diferentes dons, diferentes ministérios, diferentes operações. Quer dizer que Deus nos chamou a todos de maneira única, singular. O que eu vos quero dizer com isto, irmãos, é que seguir Cristo não anula, não apaga nada na nossa essência. Seguir a Cristo e ser seu discípulo amplia tudo na nossa vida. Eu tenho visto isto constantemente ao longo do meu ministério, contactando centenas e centenas de pessoas. Quanto mais as pessoas se deixam chegar a Cristo, quanto mais as pessoas assumem que querem ser seus discípulos, mais a vida se amplia. Quero contar-vos um detalhe que com certeza não pode nos escapar, até porque não, é um registro histórico, não está na Bíblia, mas que nos ajuda a compreender muito do que é esta ideia de Jesus ter chamado discípulos e ser chamado mestre por eles. Vocês sabem que em Israel havia um sistema educativo, como nós temos, como todos os países têm o seu próprio sistema educacional que o Estado, ou seja, quem for, orienta. Não? Em Israel também havia um sistema que estava estabelecido. Esse sistema dividia-se em 3 fases. As 3 eram chamadas Beit, que quer dizer casa. Casa do conhecimento, casa do ensino. Então, o ponto é, as crianças em Israel, já no tempo de Jesus, até aos 10 anos, mais ou menos entre os 5 e os 10 anos, as que tinham essa oportunidade, que eram ainda assim uma boa maioria, tinham acesso ao ensino que nós hoje diríamos que é a instrução primária, ou o primeiro ciclo, onde aprendiam a ler e a escrever. Como Israel era quase uma teocracia, portanto estava baseado na instrução de Deus,
nessa primeira fase, aprender a ler e a escrever era basicamente aprender de cor, sabem o quê? Os livros de Moisés. Uma criança judaica até aos 10 anos sabia de cor os 5 livros de Moisés. E, portanto, era um processo de endoutrinação, se quiserem, religiosa e também escolar. A maioria das crianças em Israel largavam o ensino aos 10 anos. Já sabiam ler e escrever e sabiam de cor a Tora. E depois, o que é que iam fazer? Dedicar-se à arte dos seus pais. Por isso é que a maioria das crianças tornavam-se artesãos ligados aos ofícios dos pais. Querem ver exemplos bíblicos? Jesus, qual era o ofício, a arte do seu pai? Carpintaria. É por isso que nós sabemos, nós até às crianças mostramos Jesus na carpintaria. A Bíblia não diz nunca que ele esteve na carpintaria. Não há nenhum versículo a dizer isso. Nós sabemos que a sociedade estava organizada assim. Portanto, Jesus com certeza aprendeu a arte da carpintaria. Agora digam-me, Pedro, João, André, qual foi a arte que aprenderam? A pesca. Para eles estarem a fazer pesca, sabem o que é que nós sabemos sobre os discípulos? Que eles todos pertenciam a esta classe que só tinham tido acesso à primeira base do ensino. Por isso é que eles se tornaram depois artesãos. Sabem, é por isso que depois no livro de Atos, às vezes, chega a aparecer aquela ideia de que as pessoas ficaram admiradas de que homens indoutos conseguiam falar da maneira que eles falavam. Depois havia um segundo nível educativo, que era para crianças já das elites. As elites podiam ser só de famílias ricas ou mesmo de elites, digamos, de famílias das elites. 10 aos 15 anos. Sabem o que aprendiam? Chamava-se Beit Midrash. O que as crianças aprendiam, os jovens já durante essa fase, uma minoria que tinham acesso a esse nível de ensino, e aprendiam os profetas. Portanto, no fundo, aprendiam de cor aquilo que nós hoje chamamos o Antigo Testamento. Decoravam durante esse período, praticamente, todas essas secções da Escritura e começavam a aprender a interpretar a Tora, os 5 livros de Moisés. A maior parte dessas elites terminavam a sua instrução aos 15 anos. Qual era o terceiro nível? Aquele a que tinham acesso apenas uma muito pequena minoria de altas patentes na sociedade, que sabem como é que aprendiam? Aos pés de mestres. Esses mestres, havia escolas muito conhecidas em Israel, e havia mestres de topo e outros um pouco inferiores, mas esses mestres escolhiam os seus discípulos. Eram jovens com 15, 16 anos, que faziam testes. Muitos desses testes eram orais, eram testes feitos pessoalmente com os mestres. Se os mestres vissem neles potencial, diziam, ok, eu aceito. Eles passavam a andar com essas pessoas, a viver com elas e a aprender com elas. Eram assim que eram formadas as elites, por exemplo, que depois chegavam ao Sinédrio e a outros lugares que nós conhecemos da Bíblia. Digam-me lá se vocês se lembram de alguém na Bíblia que teve este tipo de instrução. O apóstolo Paulo. Gamaliel. Aliás, conhecido na história como um dos grandes mestres do seu tempo. Por isso é que nós sabemos que Paulo era da elite das elites e teve um alto nível de instrução. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Agora, depois desta informação, eu quero que os irmãos pensem comigo na revolução que Jesus veio fazer. Quando chegou ao pé de homens que eram pescadores, logo, em que nível é que eles estavam deste extrato educativo? Lá embaixo, e disse-lhes, venham ser meus discípulos. Hã? Nós não podemos ser discípulos. Isto era o normal. Nós não podemos andar atrás de uma pessoa a quem chamamos rabi. Isso é para os outros, os ricos, os poderosos. Talvez agora entendamos porque é que para eles a ideia de largar aquela vida e ir atrás de um mestre era como que um sonho de criança nunca realizado. Isto significa que, mesmo que isso nos escape à atenção, irmãos, ser discípulo de Cristo é um privilégio altíssimo. É um chamado que dá sentido e propósito à nossa vida. E por isso é que nós somos
Todos chamados. O chamado é universal. São os tais fatores unificadores. Ser discípulo é um fator universal. Todos são chamados a ser discípulos. Ah, mas eu não sei ler. Todos são chamados a ser discípulos. Ah, mas eu nunca aprendi, não sei estudar a Bíblia. Não. Todos são chamados a ser discípulos. Porque Cristo é o mestre. E o mestre é que decide quem chama. Ele chama a todos. E depois, cada um, com as suas características, com os seus dons, com a instrução, com a educação, com a sua história, com a sua personalidade, cada um é necessário para o avanço do reino de Deus. Cada um é necessário. E é uma bênção ser discípulo de Cristo, saber que fazemos parte deste propósito. É por isso que eu, esta manhã, vos desafio a considerarem a alegria e a beleza de fazerem parte do chamado de Deus para a vossa vida. Ser discípulo dá-nos sentido e propósito. Que Deus vos abençoe. Que Deus cumpra na vida de todos vós, queridos irmãos, aquela promessa que foi feita ao profeta Joel e que depois foi cumprida no Pentecostes e lançada para todos nós. Eu vou só citar Atos 2, 17, em que o apóstolo Pedro, depois do Espírito Santo ter sido derramado, lembram-se no Pentecostes, sobre todos, o apóstolo Pedro disse: o que está a acontecer aqui é o cumprimento do que disse o profeta Joel. Naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, dizem a maior parte das traduções, toda a humanidade, algumas mais modernas, e depois diz: as vossas crianças, os mais pequenos, terão ou profetizarão, assim é que é, os jovens terão visões e os mais velhos terão sonhos. O propósito deste texto é mostrar-nos que o chamado de Deus e o propósito que Deus tem para o seu povo é universal. As crianças estão lá. Os jovens estão lá. E os irmãos com mais maturidade estão lá. Todos os níveis etários, todas as profissões. Não importa os sonhos e os propósitos que temos. Ser discípulo de Cristo é o propósito maior que Deus tem para nós. Eu convido-vos esta manhã a aceitarem isso, irmãos. Novamente, a aceitarem ser discípulos de Cristo. Com satisfação. Porque isso abre um caminho novo diante de nós. Vou chamar aqui a Marta e nós vamos terminar cantando um hino juntos para vocês. Então, está relacionado em certo sentido com este tema. O Deus que mesmo ali à beira do mar nos chama para o servirmos. E vamos terminar assim. Nós não ensaiámos nem uma vez, porque não deu tempo. Mas já cantámos isto uma vez ou outra no passado, vamos ver se a gente consegue cantar. Mas mais importante que isso é passar-vos esta mensagem. A música chama-se Não Pare. E ela transmite esta ideia de que, precisamente quando Jesus nos chama, Ele tem um propósito para a nossa vida. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece a tua estrutura, sabe sempre o que fazer. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está a ver. Ele
seca as tuas lágrimas e estende a mão para te amparar. Pega o que Ele te entregou e volta para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede e quem te mandou parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede e quem te mandou parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a tua estrutura, sabe sempre o que fazer. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está a ver. Ele seca as tuas lágrimas, estende a mão para te amparar. Pega o que Ele te entregou e volta para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede E quem te mandou parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede e quem te mandou parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, vou te honrar. Não é hora de parar, Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo te faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo para tudo. Quem mandou largar a rede e quem te mandou parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede e quem te mandou parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Irmãos, sigam em frente. Prossigam como Discípulos de Cristo. E o Senhor vai honrar todos os dias a vossa escolha e honrar a vossa vida. Que Deus vos abençoe muito.